Fala galera, tudo bem? Clássico dos relógios de volta aí com um review de uma marca bacana, uma marca lendária que faz parte da relojoaria, né, mundial e que conta uma história muito legal, né? Eu gosto muito de bater um papo com vocês sobre isso porque a gente acaba falando da história da marca, quem criou, quem idealizou, quem foram os protagonistas e por que também, né, surgiu aquela marca, né? Hoje nós vamos falar da Breitling, né? Tem até um aviãozinho aqui em cima que faz menção aí, né, à aviação, né? Então, assim, já deu para vocês entenderem mais ou menos qual era a proposta da Breitling, né, naquela época. Então, vamos começar aqui falando do protagonista, né, que foi o camarada que decidiu criar essa marca chamada Breitling, né? Breitling é o sobrenome dele. A marca surgiu em 1884 com Leon Breitling, né? Leon Breitling ou Lion Breitling, né? Não sei exatamente o certo, mas é isso, em 1884. Ele é um jovem, 24 anos de idade, um jovem super inteligente, de uma família renomada naquela região, né? Lá na Suíça. E aí ele tinha, na verdade isso já veio do pai dele, né? Mas aí ele herdou isso, uma empresa que produzia instrumentos, né, para aferimento, né, como cronógrafo e etc e tal. Eram vários instrumentos para aferimento de peso, de distância, de tempo, né? Era uma fábrica muito legal e foi quando esse rapaz de 24 anos, o Leon, ele teve a ideia, né, de criar cronógrafos para cronometrar corrida, né? Esses cronógrafos de bolso, tipo relógio de bolso, a Breitling começou produzindo esses relógios que eram cronógrafos de bolso, né? E isso lá em 1884. E mais ou menos aí 10 anos depois, a Breitling já estava na produção de relógios, mas relógios de instrumento, tá, para aeronaves, né? Algumas aeronaves ela já produzia, né, um marcador ali e tudo. Ela já produzia ali em 1900, mais precisamente, 1910, um pouco mais à frente, um pouco mais abaixo. A gente não tem uma data específica, um ano específico, porque a história se vê com o tempo e a aviação ela surgiu, né, nessa transição de um século para o outro e acaba que a Breitling virou um rótulo importante para a produção de instrumentos para aeronaves, marcadores de tempo para o pessoal esportistas, né, corredores das Olimpíadas naquela época. Então era produzido aí aqueles cronômetros de mão, né? Ela começou aí a produzir, né, os relógios Breitling de bolso, cronógrafos, né? Então o foco da marca sempre foi produzir instrumentos, né, de medição para pilotos, né, pilotos de aviação. A proposta da marca era essa, tanto é que se você olhar a logo da marca, ela faz uma menção à aviação, né? Então, naquela época, os grandes pilotos utilizavam muito Breitling, né? Era um relógio muito conceituado e renomado naquela época, né? Então, entre os anos 70 e 80, mais ou menos, né? Isso aí muito para cá já, né? A Breitling já vinha comercializando seus relógios de pulso, já tinha ganho peso no mercado, né? O Leon já tinha falecido, né? Leon já tinha falecido e aí quem assume é o filho. E a Breitling passa por um processo muito complicado de quase abrir concordata, de quase falir, né? Por quê? Vamos lá. Na década de 70 se inicia a produção e a criação dos relógios quartz, né? Automaticamente, esses relógios entregavam, né, uma precisão fidedigna. E os relógios mecânicos, né, automáticos e a corda, que no caso era, né, o nicho de mercado da Breitling e muitas outras marcas naquela época, eles perderam campo. Muitas marcas ficaram pelo meio do caminho e faliram mesmo, porque a tecnologia tinha avançado com os japoneses, criaram as máquinas quartz, que ofereciam uma precisão melhor por um preço menor. E o que aconteceu com o mercado? Colabou, né? Colabou porque quem comprava os relógios da Breitling e outras marcas que produziam cronógrafos para marcar tempo, para esporte e tudo, queria algo muito preciso. E naquele momento, o que havia de mais preciso eram os cronógrafos da Breitling e muitas outras marcas que tinham no mercado, tá? E o que acontece? Chega ao mercado os relógios quartz, né, com uma precisão absurda, muito mais preciso dos que os relógios, né, mecânicos,
E aí com um preço bem mais em conta. O que aconteceu com o mercado? Desses relógios mecânicos acabaram indo para o buraco, aquelas marcas que tinham reserva de caixa, conseguiram se manter como a Breitling, e chamaram isso de crise do quartzo, né? Essa crise do quartzo ela veio surgir entre 70 e 80 ali, né, no início de 70 e término dos anos 80, que foram 10 anos probatórios aí, que essas marcas tiveram que utilizar para adequação, né, se adequar ao novo mercado e aí se render também, né, a relógios aí com cronógrafo ou sem cronógrafo, quartz, né? Tanto é que a Breitling depois começou a produzir os relógios também com tecnologia quartz, né? E teve que aderir a essa condição. Muitas marcas faliram mesmo porque não tiveram dinheiro para injetar nessa mudança tecnológica que revolucionou e, infelizmente, ficaram pelo meio do caminho. Umas foram resgatadas há pouco tempo, né? A gente tem muitas marcas aí que foram resgatadas, como a própria Invicta, aí, quem não sabe, a Invicta é uma marca muito antiga, suíça, né? E a Invicta quebrou nessa época dos quartos aí, lá 60, 70, quebrou. E ela foi resgatada agora com um grupo americano que comprou a Invicta, né? E revitalizou a Invicta com uma característica diferente. A Invicta era uma marca muito conceituada e que tinha relógios aí muito legais, mecânicos, né? Só que a plataforma da Invicta hoje, que surgiu da Invicta, foi só o nome, porque a logo foi modificada, a proposta foi modificada, então a Invicta hoje trabalha de uma forma bem diferente, mas ainda assim a marca continua no mercado aí. A Breitling não, a Breitling chegou à beira da falência, mas conseguiu se reabilitar, né, conseguiu se readequar e se reinovar, né, diante da crise do quartz, que foi de 70 a 80. Bom, hoje nós estamos falando da marca Breitling e vou apresentar para vocês aqui um modelo icônico, né, da Breitling, que surgiu lá na década de 90, muito bacana, né? É o Breitling Coach GMT, um relógio lindo, maravilhoso, tamanho ideal, 39 milímetros, pulseira de couro, um relógio muito bacana. Eu vou mostrar para vocês agora no vídeo, vou inverter a câmera aqui, tá? Só um instantinho, e a gente já volta com o review desse relógio maravilhoso. Voltamos aqui, galera, com essa peça maravilhosa, esse Breitling Coach, tá? GMT, um relógio muito, mas muito bem construído pela Breitling, tá? Vidro de zafira, né? Película anti-reflexo, um relógio fora da curva, os indexes ali, ó, tá? Em aço polido, tá? A coisa mais linda do mundo, esse aço polido. Ao redor ali de onde marca a data também é aço polido, os ponteiros super bem polidos. Um relógio que apresenta uma característica, uma pegada clássica, né? Porque ele é um relógio que apresenta, né, a vocês aqui um visual muito bacana, né? Você vê ali que o display dele é em espiral, todo trabalhado em espiral. Dificilmente você vê um relógio hoje no mercado com um trabalho tão íntegro feito dessa maneira, sem borrar ali, né, a gravatura ali do símbolo Breitling e da parte escrita, né? A gente vê aqui um bezel unidirecional, 120 cliques, também onde a parte onde marca 45, 12, 15 e 30, polida, muito bem polido, muito bonito, um ar interno de proteção muito bacana, tá? Esse relógio aqui ele tem caixa baixa, ele não tem caixa alta, tá? Ele é um relógio aí de 39 milímetros, né? Um relógio que veste muito bem, tá? Ele é 500 metros de profundidade. Olha o fundo desse relógio, coisa mais linda, né? É um relógio que é certificada a máquina dele, tá? Tem a certificação COSC, esse relógio aqui. Para quem não sabe, a certificação COSC, ela vai dar o seu veredito de acordo com o aferimento da máquina em termos de precisão e qualidade e robustez, tá? Então, todo relógio que apresenta a sua máquina, a COSC, e ela dá o certificado garantindo o relógio, é sinal de que é uma máquina durável, que pouco passa por manutenção e ainda apresenta uma precisão fidedigna, tá legal? Temos aqui uma coroa rosqueada, com a assinatura ali da Breitling, muito linda, né? E olha essa pulseira, né, maravilhosa da Breitling original, né? Coisa difícil você ter um Breitling GMT, né, com essa idade, ainda com a pulseira ainda bem íntegra, né, e bem conservada como está essa daqui, né? Todas as informações direitinho. Uma pulseira linda para esse relógio, né? Então, gente, esse relógio aqui é um relógio hoje no mercado, um relógio considerado um relógio de colecionador,
porque é um relógio que não é muito simples de você encontrar no mercado para você comprar, né? E se encontrar, é um reloginho aí que vai girar em torno de 12 a 14 mil reais completo, full set, né? Completinho, direitinho, tá? Mas é difícil ver no mercado um reloginho como esse aqui. Muito bacana. A Breitling cria realmente um relógio com uma pegada para aviação, né? Esse relógio aqui é GMT, mas você vê que a característica dele, você olhando, é um relógio que remete muito à aviação. Eu acho muito bacana o designer da Breitling com relação àquelas eles escolheram para o modelo de caixa, né? Bezel, né? É muito bacana. É um relógio que eu recomendo a todos. Uma marca que não é muito acessível em termos de valores, que claro, né? A marca Breitling ela vem desde 1884 no mercado, então tem uma história e uma história remete valores, né? E toda história que remete valores, claro que você não vai comprar por um valor bem em conta, mas são relógios ainda que ainda há uma possibilidade grande de você adquirir um, tá certo? Galera, é isso aí. Deixa eu virar a câmera aqui para a gente finalizar o nosso vídeo, tá bom? Bom, é isso aí, galera. Falamos aí sobre a relojoaria Breitling, que é uma relojoaria que tem um potencial no mercado de colecionadores, hoje no mercado de colecionadores, relógio Breitling aí da década de 70, 80, 90, tem um valor muito agregado, são relógios considerados relógios de investimento, não é um relógio que você compra hoje e amanhã está desvalorizando, né? É bem diferente o mercado de Breitling. Então é isso, tá bom? Vamos encerrar por aqui hoje com essa bela peça aí que eu mostrei para vocês, né? Ó, tá ele aí de novo, o azulão, tá? E peço a vocês aí, se gostaram desse review, coloque lá nos comentários, peça para que eu fale de alguma marca, de alguma máquina, de um relógio em específico, e eu trago aqui para vocês, a gente fala sobre ele, tiro as dúvidas e aceito opiniões também de vocês, tá bom? Quero que todos fiquem com Deus aí, que Papai do Céu abençoe a família de cada um de vocês, e o clássico dos relógios está sempre aí, contando com a ajuda de vocês aí. Se inscreva, clique, né? Lá, dê o joinha e ative o sininho para você receber novas notificações de review de novos relógios que vão aparecer aí, tá? Tem muito mais pra gente aí. Vamos lá. Quem gosta de relógio, quem aprecia relógio, vem pro clássico dos relógios, se inscreva, que aqui tem muito mais para você. Forte abraço.